A paz do Senhor, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula de escola dominical da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu, nossa classe de homens e mulheres. E aí, como é que está sendo o seu domingo? Tá tranquilo? Tá na paz do Senhor Jesus Cristo? Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua família. E se não tiver, eu creio que Deus vai entrar com a providência na sua vida e na vida da sua família. Para a nossa aula de hoje, eu preciso que você pegue a sua revista da escola dominical. Essa revista aqui, ó. Foca aqui em mim. Esta revista e a sua Bíblia e papel e caneta, para caso se você quiser anotar alguma coisa. Então, como todo bom cristão, como todo evangélico, vamos começar orando para começar logo a nossa aula. Amém? Deus, nós rendemos graças a Ti, Pai. Muito obrigado por mais um domingo, muito obrigado por mais um dia de ensinamento. Nós te pedimos que o Senhor venha nos ensinar, Pai. Toma, Senhor, minha vida, minha mente, toma a vida, Senhor, dos meus irmãos que estão assistindo, a mente dos teus filhos, ó Pai. Ser com eles, Espírito Santo, toma eles nas tuas mãos. Pai, nada melhor do que o Senhor nos ensinar, Pai. Nada melhor do que ter você na nossa aula, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amados e amadas, abram a sua revista na lição de número 14. Na lição de número 14. Jeremias, sinceras resistência. Texto bíblico em Jeremias 18, versículo 7 ao 18. Jeremias 18, versículo 7 e 18. Vamos estar abrindo aí na nossa Bíblia um texto base, que é Jeremias 18. Deixa eu abrir aqui, revista Jeremias 18, de 7 ao 18. Vamos então comigo, 12, 10, 7. No momento em que eu falava acerca de uma nação, de um reino para arrancar, derribar e destruir, se essa tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar cerca de uma nação ou de um reino para edificar, plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que eu houvera dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz ó Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora, cada um dos seus maus procede. Emendai os vossos caminhos às vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentis sobre quem ouviu tal coisa. Coisas soberanas, ordenas, cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície, ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os meus povos se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, que fizeram tropeçar no seu caminho nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas, para que fazerem da sua terra um espaço, um espanto e objeto perpétuo assobio. Todo aquele que passa por ela se espantará e meneará a cabeça. Como o vento oriental, os espalharei diante do inimigo, mostrá-lo-eis costas e não rosto no dia da sua calamidade. E disseram: vinde, forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há falta a lei do sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendemos a nenhuma das suas palavras. Vamos repetir comigo aqui o verso de número 18. Então disseram: vinde, forjemos projetos contra Jeremias,
porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem os conselhos aos sábios, nem a palavra aos profetas. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendemos a nenhuma das suas palavras. Amém, meus amados? Eu quero abrir essa aula com uma pergunta a você. O que te faz desanimar de pregar o Evangelho? Ou o que faz uma contraposição à sua vida pregar o Evangelho de Cristo? O que tem te prendido? O que você olha assim e fala assim: por esse motivo eu não vou pregar o Evangelho, por esse motivo isso me desanima, me desagrada, eu não me dá vontade de pregar o Evangelho? Eu vou te pedir nesse momento, deixa aí no comentário aí, deixa aí o seu comentário dizendo aí pra mim aí, o que te desmotiva a pregar o Evangelho? E já faz o seguinte, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aí o seu like no vídeo. E no final, se você gostar, você compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Então já deixa aí no seu comentário aí, o que me desagrada, o que me desanima de pregar o Evangelho. Amém? E a gente vai dar prosseguimento à nossa revista. Jeremias, sincera resistência. Há períodos na vida que tendemos a desanimar diante do desafio da missão. Parece que ninguém nos ouve e, pior, muitas das vezes nos sentimos sob perseguição por tentar viver a vontade de Deus. Anunciar a justiça e denunciando a injustiça. No entanto, o Deus que nos vocaciona é fiel e paciente, nos fortalece e conduz no caminho da sua salvação. A história de Jeremias serve de alento para nós. Este homem foi perseguido, triste, mas não abandonou a sua fé. Amém? Fundamento bíblico. Jeremias 20 registra um difícil episódio na vida do profeta. Ele é castigado injustamente quando um certo Pazu, presidente do templo, ouviu suas palavras proféticas contra Judá e Jerusalém. Vamos abrir também Jeremias 20. Jeremias 20, versículo 1. Pazu, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas, então feriu Pazu ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazu tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Pazu, e se enterrou Pazu todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei seu terror para ti mesmo e para todos os teus inimigos. Este cairão a espada de seus inimigos, e os teus olhos verão todo o Judá. Entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este o levará preso à Babilônia e o feri-lo-ei a espada. Esse capítulo 20 é Jeremias profetizando contra a vida de Pazu, porque a gente vai ler aqui na revista, Pazu, ele castiga Jeremias por sua profecia. E a nossa revista, logo aqui no início, no fundamento bíblico, diz: Jeremias 20 registra um episódio difícil na vida do profeta. Ele é castigado injustamente por certo Pazu, presidente do templo. Ouviu suas palavras proféticas e não se agradou. Depois de solto, Jeremias profetiza contra ele, e depois lamenta sua própria condição de ser chamado até no mesmo dia. A história do profeta é bastante desafiadora, como é o caso das pessoas chamadas por Deus para o ministério profético. Filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim, Jeremias 1:1. O profeta foi escolhido e separado desde o ventre
conforme lhe anuncia o Senhor no dia do seu chamado. Versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Começou seu ministério no templo do rei Josias, em Judá, e atuou até nos últimos reis, no período do declínio do rei do sul, século 7 a 6 a.C., atuando ininterruptamente por mais de 40 anos. Seu nome pode significar Javé estabelece, ou Senhor exalta. Aqui é um pouquinho da história de Jeremias. Quem foi Jeremias? Filho de Ilquias, que era outro sacerdote. Esse já atuava na região de Anatote, que era na terra de Benjamim. E Jeremias foi profeta por 40 anos ininterruptos. Ele não parava, ele profetizava, era sacerdote no templo até os últimos reis de Jerusalém, até os últimos reis de Israel, que teve aquela separação entre o rei do sul e o rei do norte, e depois eles são levados cativos, porque a Babilônia toma tudo. A Babilônia toma tudo. Jeremias não se sentia capaz e tentou se esquivar da missão. Mas o Senhor foi contundente: a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar farás. Deus também lhe encorajou com uma preciosa promessa: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra todos os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor. E Jeremias reclamava muito, mas vamos dizer que ele murmurava. Não tem uma palavra meio para dizer assim, como que ele chegava ao Senhor, da posição que ele tinha, do chamado que ele tinha. Só que Deus deu uma preciosa promessa para ele. Ele falou: estou te fortificando como coluna, estou te colocando ali como pilar, como sustentador, e eu estou contigo, Jeremias. Pode vir paz, pode vir reis, pode vir muita gente contra você, porque eu pelejo à sua frente. Olha que bonito. Jeremias com medo e Deus falando para ele o seguinte, que ele estava com ele. Tipo, poxa, Jeremias, pode vir qualquer coisa, cara. Eu tô com você, eu sou Deus. Eu sou o Deus de Israel que passou todas as lutas, eu venci todas as batalhas e tô com você. Mas Jeremias ficava com medo da sua posição, do que podia acontecer com a vida dele. Muitos do que sabemos sobre Jeremias está registrado no seu próprio livro, que leva o seu nome, e que traz mais informações sobre o profeta do que qualquer outro no seu gênero. A vida de Jeremias não foi nada fácil. Deus não lhe permitiu formar famílias, nem participar de funerais ou festas, o que gerou certo isolamento e solidão. Além disso, sua mensagem não ia de acordo com os interesses das pessoas poderosas da época, com uma forma de pensamento do povo, que achava que bastava a presença de Deus no meio deles para que fossem livres de todos os inimigos, sem que precisassem ter alguma atitude na direção do Senhor, o que certamente não era pensamento de Deus, que levantava o profeta justamente para mostrar isso. Por isso foi considerado traidor, sendo preso e maltratado. O castigo imposto por Pazu não foi o único. Toda essa resistência naturalmente trouxe ao profeta certo desgosto pela vida. Então, a vida de Jeremias sempre foi muito regrada. Ele não podia ir para festas, ele não podia ir para funeral, ele não pôde constituir uma família. E com isso a gente vai vendo que ele já tinha poucos amigos. As pessoas já não tinham tanto acesso a ele. E quando a pessoa já tem pouco amigo, já é antipática, a aceitação dela entre as outras pessoas já é difícil. Imagine uma pessoa que profetiza sempre contra a sua nação. Profetiza sempre contra as pessoas da sua nação.
Isso aí tornou a vida de Jeremias um pouco mais difícil. E eu marquei aqui na revista o seguinte: sua mensagem não ia de acordo com os interesses das pessoas poderosas da época, ou mesmo com a forma de pensar do povo. Isso a gente tem que ver, porque a palavra diz que chegarão um tempo que não aguentarão a sã doutrina e farão para si mestres que satisfarão próprios desejos, que satisfarão as suas próprias doutrinas. Essa palavra que Paulo falou já era algo que já acontecia na época de Jeremias, porque ele falava e as pessoas iam contrapor aquilo que ele falava. E se a gente olhar no tempo de hoje, acontece a mesma coisa. Nós vemos muitos profetas, vemos muitos pastores, missionários, cantores, apóstolos, bispos, vemos tudo que cai em contradição justamente nessa parte aqui. Sua mensagem não ia de acordo com interesses pessoais de pessoas poderosas, ou mesmo com a forma de pensar do povo. Isso acontece muito, porque a gente acha que tem que agradar o nosso irmão com a palavra de Deus. Muitos erros de igreja é o seguinte: fazer as coisas pensando em agradar. Não vou fazer isso não porque vai desagradar o meu irmão, ele vai sair da igreja. Não vou pregar isso não porque a pessoa não vai gostar. Não, meus irmãos, vocês têm que pregar. Vocês têm que falar. O que é melhor para você? Eu mentir para você ou falar a verdade para você? Eu mentir para você e você ficar feliz comigo e ir para o inferno? Ou eu falar a verdade para você, você ficar chateado comigo por um período e ir para o céu? É isso que a gente tem que pensar. E muitas das coisas têm acontecido. Nós temos feito doutrinas segundo o que o mundo tem como aceitado. Doutrinas segundo o pensamento mundano. O que é isso, Abraão? A gente tem feito doutrina que aceita todo tipo de imundícia. Sabe para quê? Para a gente atrair. Sabe por quê? Para a gente falar assim: não, faz isso aqui e vamos fazer uma baladinha gospel, um sertanejo gospel, vamos fazer uma noite de funk, porque os jovens gostam. Vamos fazer isso porque vai atrair gente. Irmãos, está tudo errado. Isso é doutrina mundana. A gente tem que pregar o evangelho. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O nosso dever é somente pregar. Não é ficar criando artifícios para chamar a gente para a nossa igreja. Porque sabe o que acontece? Quando acabar esses artifícios, essas mesmas pessoas que entraram pelo artifício, se elas não conhecerem Jesus nesse período de tempo, elas saem. Por isso foi considerado traidor, sendo preso e maltratado. O castigo imposto por Pazu não foi o único. Toda essa resistência natural trouxe ao profeta certo desgosto pela vida. Depois do episódio com Pazu e diante da resistência que encontrava, o profeta registrou no seu lamento e dor, mostrando-se desiludido com o próprio chamado e com a vida. Sua palavra deu a entender que ele se considerou a persuasão do Senhor e o uso da força divina para levá-la a fazer algo que naquele momento só trazia dor. Queixou-se de ser humilhado e ridicularizado, porque obedeceu o chamado profético e amaldiçoou o dia do seu nascimento e questionou a razão de uma vida de trabalho, de vergonha e tristeza. No entanto, reconheceu que o Senhor estava com ele, como poderoso guerreiro, e por isso seus perseguidores não prevaleciam, e exaltou o Senhor. Verso 13. Notamos também que Jeremias seguiu seu ministério apesar da crise, e apontando para a superação pela força do Senhor, e convicção de que fora chamado para o ministério. E mesmo este trazendo-lhe tanta dor, podia confiar no Senhor, aquele que o chamou e constituiu o profeta. Irmão, isso aqui é uma coisa que eu basicamente tenho percebido muito. Vamos voltar aqui um pouquinho antes. Ele fala que depois do episódio que ele teve
de tristeza, ele achou que o ministério dele não estava valendo a pena. Isso acontece muito comigo, com você. A gente tem muito disso. Quando acontece uma coisa de errado na nossa vida, a gente acha que tudo vai dar errado, que é pra gente não fazer. E a gente acha que não vai dar certo nunca mais. Ele chega a falar que Deus o persuadia, Deus usava de força para que ele fizesse alguma coisa. Olha só o pensamento dele. Ele fala assim: Deus, você usa a sua força para que eu faça alguma coisa. Eu não quero fazer, mas como você é mais forte do que eu tenho que fazer. E ele queixou-se de ser humilhado, de ser ridicularizado, porque obedeceu o seu chamado profético. Eu acho que muitas das vezes, quando a gente enfrenta qualquer coisa no nosso chamado, a gente enfrenta qualquer coisa na nossa vida, a gente fala: pô, não vou fazer isso mais não, cara. Na época de escola, faculdade, a gente passa muito por isso. Até mesmo no seu trabalho você deve passar por isso. Que, pô, olha esse crente aí, olha a Bíblia aí, olha não sei o que aí. Você fica até sem voz de falar. Mas, meus irmãos, fale, pregue, chame para orar, porque isso tudo vale a pena. E aqui no finalzinho ele vai dizer que ele reconhece que o Senhor está com ele, que o Deus de Israel está com ele, que o Deus poderoso guerreiro, olha como ele fala, o Senhor estava com ele como poderoso guerreiro, e por isso os seus perseguidores não prevaleciam. Ele exaltou o Senhor. E notamos que Jeremias seguiu seu ministério apesar das crises. Ele notou que Jesus, que Deus é tão poderoso que nada poderia lhe fazer mal, e ele seguiu o ministério dele. Não é pra gente: eu não vou fazer, tá doendo demais. Vai ser aquela música: quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar, Gonha, Deus vai te honrar. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você largar o trabalho? Mas tem uma contraposição nisso aí. Se Deus te chamou, por que você vai largar? Porque muitas das vezes Deus não nos chamou para pegar o lápis e eu quero pegar a revista. Aí eu deixo o lápis e pego a revista. Claro que vai dar errado. Então pegue aquilo que Deus chamou. Se Deus chamou para ser profeta, pastor, evangelista, não sei o que, vai fazer aquilo que Deus chamou. Amém? Palavra que ilumina a vida. Considerando a história de Jeremias, talvez devêssemos nos envergonhar um pouco por tão facilmente desmaiarmos diante das nossas adversidades. Porque mais difícil que pareça, não deve ser comparar a ser amarrado num tronco como aconteceu com ele. No entanto, é preciso reconhecer que não é fácil cumprir o chamado profético. É vergonhoso o que a gente faz hoje em dia. Qualquer adversidade que a gente tem, a gente para. E já pensou ser amarrado num tronco? Já pensou apanhar? Já pensou ficar um dia na prisão por causa de pregar o evangelho? Se espera um pouquinho aí, que as próximas gerações vão viver isso aí. Eu acredito na grande tribulação. Eu acredito que o povo de Deus passará por perseguição novamente. Se você for pesquisar aí na sua casa o que está acontecendo com os cristãos na China, com os cristãos que estão lá no continente africano, que os muçulmanos estão perseguindo eles, que os ateus estão perseguindo eles lá na China, vocês vão ver, daqui a pouquinho chega aqui no Brasil. Não vai você tomando tiro não, não vai eu tomando tiro não, para a gente ver. A vocação de profeta é um chamado para que as pessoas se coloquem a serviço de Deus e deixe tudo para trás e coloque-se à disposição. Compromisso com Deus. Há duas possibilidades: ir ou não ir, ser ou não ser, realizar, anunciar ou não fazer. O fato é que há somente um compromisso, o compromisso com a verdade e a verdade de Deus. Ser profeta em nosso tempo faz parte da vida dessas pessoas, no falar e agir, e conformidade com a vontade de Deus, em todas as profissões, em todos os lugares, em qualquer tempo. Eu acho que ele coloca que vocação de profeta é um chamado para que a pessoa
se coloque a serviço de Deus. Eu acho que não é só vocação de ser profeta. Se você é vocado a ser discípulo e discípula de Deus, se você exerce qualquer coisa na igreja, se você é um discípulo de Deus, a primeira coisa que você tem que ter é compromisso. Ser ou não ser, ir ou não ir, fazer ou não fazer. Com Deus não tem plano C, eu acho, não existe. É sim ou não. A palavra dele mesmo diz, se ensina ou não. Se você é um discípulo de Jesus, ou você tem compromisso sim, ou você tem compromisso não. Ou você faz sim, ou você faz não. Eu acho, não existe. Há situações de conflito, momentos de conflito e depressão. Quantas vezes chegamos à situação onde gostaríamos de nos esquivar e não fazer, acha outra saída? Quantas vezes devemos dizer algo ou outro que não quer ouvir? Nessa difícil, mas nobre missão é preciso reconhecer nossos limites e avaliar nossa disposição. Nesse sentido, a vida de Jeremias nos ensina que, irmão, vai chegar a hora que a gente vai ser levado a falar e vai chegar a hora que a gente vai travou, que tem alguém tem que vir dar um tapa assim nas nossas costas e falar solta, e você solta. Eu acho muito disso. É aquele negócio que eu estava falando. Se você é firme no chamado que Deus te deu, se é isso que Deus te deu, meu irmão, faça. Nem sempre, ou talvez nunca, nós sentimos a altura do chamado que o Senhor nos faz, mas Ele é quem nos capacita. Podemos e devemos expressar nossas inquietações, mas nossos limites não devem ser um motivo para que nós esquivamos do chamado. Sabemos e até cantamos que Ele não chama as pessoas capacitadas, mas capacita os escolhidos. Nisso pode residir a nossa esperança, mas nunca a apatia em busca da formação espiritual em outros níveis para desenvolver o chamado da melhor maneira. Se você vê a vida de Moisés, quando Moisés é chamado, o que ele fala? Ele fala, Senhor, mas eu sou pesado de lábios. Muitos teólogos dizem que ele era gado. E ele fala assim, como é que um gaguinho vai falar com o rei? Vai chegar lá, rei, eu posso levar o povo de Israel comigo? Você já imaginou? E Deus fala o seguinte para ele, quase que eu gaguejei agora. Deus fala o seguinte para ele, eu vou colocar alguém que vai te ajudar. E coloca Arão na vida dele. Que Arão, acho que era primo dele, o irmão dele, ele era mais eloquente, ele era tipo o orador da turma, aquele cara que vinha lá, a paz do Senhor, meu querido e amado rei. Aí o rei até falou assim, nossa, que isso, olha como é que eu sou tão importante. Então isso não é motivo. E lá em 2 Coríntios, vamos abrir comigo em 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Diz o seguinte, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De bondade, pois mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer na fraqueza, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, na angústia por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que ele está dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe por que isso? Você já viu um forte pedindo ajuda? Para aí para pensar agora, para analisar isso. Você já viu um forte pedindo ajuda? Alguém forte te pedindo, me ajuda aqui, me ajuda aqui.
Não, a pessoa forte vai lá, pega e faz. Ela não pede ajuda. Quando a gente está forte, a gente não pede ajuda de Deus. Quando a gente está cheio de dinheiro, a gente não pede a provisão de Deus. Quando a gente está cheio de saúde, a gente não pede para Deus fazer um milagre na nossa saúde. Sabe? Porque a gente tem força e a gente não precisa de ajuda. A gente não olha para o céu e fala assim, Senhor, me ajuda. Sabe por quê? Porque você pode fazer. Aí ele fala que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe por quê? Quando você está fraco, você vai lá, Senhor, me ajuda, Senhor, eu vou para o monte, Senhor, eu vou fazer jejum, Senhor, Senhor. Aí o poder dele se aperfeiçoa, sabe por quê? Você deixa ele mostrar para você qual é o poder dele. Mas isso não é desculpa. O cumprimento do chamado tem um preço, e isto é inegável. Mas inegável também a força que podemos encontrar no Senhor. A declaração do Senhor a Paulo vale para nós. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, com confiança na presença de Jesus, que prometeu estar conosco sempre, dependendo do Espírito Santo, acharemos consolo e escape, renovação da força e inspiração para o trabalho, em amor, e mesmo quando não temos conhecimento das pessoas. Foi tudo que eu falei agora, eu já meio que adiantei, juntei as duas partes para você entender melhor. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Você não é super-homem, você não é super-mulher, você não é feito de aço, você não é igual o Wolverine, que tem adamante, diamante, sei lá qual o nome, no seu formação dos seus ossos. Você precisa de Jesus. Você precisa de Deus. Se não for Deus na sua vida, já era. Você já era para estar morto e no inferno. Desculpa, gente. Às vezes a gente tem que falar um pouquinho duro. A gente tem que dar um pouquinho de Jeremias, né? Vocês não vão querer me bater nem me botar no tronco, não, né? Quando o cansaço vem, o exercício do ministério dói. Sentimos perseguição, afronta. Desistir não é o caminho, nem tampouco negar nossos sentimentos. Sabemos que Deus sabe de tudo. O nosso respeito, mas é preciso uma confissão franca de que nós vai na mente e no coração. A melhor maneira de superar nossas dores é reconhecê-las. E o lugar mais seguro para fazer isso é na presença do Pai. O lamento é aceitável diante do Senhor, desde que sincero. Mas o lamento não é murmuração. Ainda que a linha que separe as duas atitudes seja tênue, na murmuração o que nos move é raiva, e a ingratidão, inveja ou egoísmo, quanto no lamento a dor. Para a nossa dor há consolo no Espírito Santo de Deus. Para a murmuração, só arrependimento e a correção. Tem um negocinho que eu vi aqui que eu achei legal. A melhor maneira de superar nossas dores é reconhecê-las. Irmãos, o ministério dói. Se você perguntar para qualquer pastor, para qualquer missionário, para qualquer profeta, ele vai te falar assim, é muito cansativo, é muito doído. E se você falar com ele, ele fala assim, meu irmão, tô cansado, meu irmão, tô isso, não sei o que, é exausto, é cansativo demais. Mas eles fazem por amor, e o amor e a força de Jesus ajudam a eles fazer essa missão. E tem mais uma coisa aqui que eu gosto pra caramba. A melhor maneira de superar nossas dores é reconhecê-la. A primeira coisa para você ser livre de um vício, a primeira coisa para você ser curado de uma doença, a primeira coisa para você ser livre de qualquer coisa é reconhecer que você tem aquele problema. Você já viu que a pessoa, quando é viciada em alguma coisa, você fala assim, você é viciado em fulano. Eu não, tá doido? Eu sou viciado. Ela não reconhece que ela é viciada. Mas a partir do momento que ela reconhece que ela é viciada, que ela precisa de ajuda, o que acontece? Ela é curada, porque ela reconhece. Então, quando você reconhece aquilo que você é curado. Em Isaías 6, quando o profeta Isaías é chamado, é vocacionado, ele fala o quê? Eu que sou homem de puros lábios, habito no meio de impuros lábios, um povo pesado. Ele reconhece quem ele é.
Ele reconhece que ele não é nada, ele reconhece que ele é pecador. E o que acontece com ele? O que acontece com Isaías? Ele é limpo, ele é purificado naquele momento. Todas as vezes que a gente reconhece quem a gente ganha mais de Deus. E lamento e murmuração. Lamento não é murmuração, ainda que a linha que separa os dois é bem próximazinha. A murmuração é movida por raiva, ingratidão, inveja e egoísmo, enquanto o lamento é dor. Você já viu uma criancinha murmurando? Que ela chega, a mãe dela fala assim: fulano, você não vai ganhar. Ela se joga no chão, ela sai correndo querendo bater na mãe dela. E lamento não, lamento é quando ela chega no quarto, deita lá sozinha, começa a chorar. Aí o pai vem, abraça ela e fala: ô meu filho, calma meu filho. É isso aí que acontece. Murmuração, povo de Israel. Esse Deus, Moisés, não sei o que, isso, aquilo. E Moisés tinha que ir lá e lamentar com Deus, chegar para Jesus, para Deus e falar: Deus, perdoa esse povo, perdoa esse povo, perdoa esse povo. A perseverança é a marca das pessoas que sinceramente creem em Deus. Nossa fé nos faz superar as crises e prosseguir na direção da nossa vocação. Temos a grata e a poderosa presença de Jesus conosco. Isso é bastante. É necessário para nos ajudar a combater o bom combate, cumprir a carreira e guardar a fé. Irmãos, persevera. Foca aqui em mim, foca em mim. Persevera. Perseverança é a palavra-chave. Caiu, levanta. Tá ruim, vai passar essa fase ruim. Tenha fé. Tenha fé que se Deus te chamou, Ele é fiel e justo para cumprir na sua vida. Conclusão: a vida de Jeremias nos desafia porque mostra que muitas das vezes nossa caminhada ministerial é marcada por diversidades e necessidades de superação, de injustiça e desafios. Também confirma que nossa humanidade não é um problema para Deus, porque Ele nos fez e nos conhece bem. Não precisamos ter medo de colocar nossos dilemas diante do Senhor, mas precisamos deixar que Ele nos fortaleça. Necessitamos manter o nosso foco em seu poder que nos sustenta e fazer superar as crises e obstáculos para cumprir fielmente o chamado. Amém? Então essa é a nossa conclusão na aula de hoje. Diversidade a gente sempre vai ter. Diversidade sempre vai ter. O nosso ministério sempre será pesado. Sabe por quê? Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e carregue. Aqui, ó, é dor, sacrifício, é doído, não é fácil não. Se fosse fácil todo mundo queria, mas não, é doído, é sacrifício, é dor, é lágrima. Mas nós temos Deus, nós temos Jesus como nosso auxiliador, como nosso consolador, como nosso amigo fiel, que vai nos ajudar a vencer essa batalha. Sempre quando eu falo disso, de perseverança, de foco, de seguir o chamado, eu lembro de José do Egito. Sabe por quê? Passou por tudo, por todas as diversidades, mas Deus falava para ele assim: você vai ser isso. Deus deu um sonho para ele e Deus cumpriu aquilo ali. Ele não parou no meio do caminho. Ele muito bem poderia parar no meio do caminho e falar assim: eu desisto, eu não quero mais esse sonho. Mas ele não, ele falou assim: se Deus está me dando, se é um sonho divino, eu vou prosseguir. Amém? Irmãos, que Deus te abençoe nessa noite. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Semana que vem nós temos mais. E ainda não temos a data aí para voltar às nossas aulas presenciais, mas está correndo atrás para que isso tudo seja possível. Amém? Então, muito obrigado. Fique com Deus. Abraço.